ESG é o futuro dos investimentos. As empresas que não aderirem ao ESG estão fadadas ao fracasso. Invistam em ações, fundos e ETFs ESG porque o futuro é sustentável e não sei o que. Será, bicho? Será que isso é verdade mesmo? Investir em ESG realmente vai te trazer mais retorno nos seus investimentos de longo prazo? Vem comigo que eu vou te contar toda a verdade sobre essa sigla que surgiu há pouco tempo, mas que tá dando o que falar dentro do mercado financeiro. Se você entrou nesse vídeo, provavelmente já sabe que ESG é uma sigla para Environment, Social and Governance. Meu editor vai me sacanear e agora colocando aquele meme do Joel falando em inglês, né? Mas em português essa sigla fica Meio Ambiente, Social e Governança. A gente usa essa sigla para referenciar os ativos, sejam ações, fundos, ETFs, qualquer coisa que adotam boas medidas e boas práticas ambientais, sociais e de governança corporativa. Nos últimos anos, esse tem sido um tipo de investimento que tem se popularizado muito. As pessoas estão começando a investir em ETFs ESG, por exemplo, e estão interpretando isso como uma boa estratégia de investimento no longo prazo. Mas a gente precisa sair dessa superficialidade para fazer uma análise um pouco mais aprofundada sobre essa tese e para discutir as consequências positivas e negativas dessa estratégia ESG. Será que realmente faz sentido essa ideia de investir em ESG? É justamente essa a proposta do vídeo, beleza? Eu só quero te pedir duas coisinhas aqui antes da gente começar. Um like nesse vídeo para você me ajudar a espalhar a minha mensagem, crescer aqui o meu trabalho no YouTube, e uma inscrição no canal para você passar a receber as notificações sempre que eu publicar um conteúdo nessa linha de investimento em ações, nessa linha de bolsa de valores que eu sei que você gosta porque você entrou nesse vídeo. Fechado? Vamos lá! O primeiro ponto que a gente precisa discutir para entender e para avaliar os investimentos sustentáveis é a diferença entre exclusão e integração ESG. Uma estratégia de exclusão ESG é um tipo de investimento em que alguns setores ou algumas empresas que têm um baixo índice de sustentabilidade são excluídos de uma carteira. Ou seja, você não investe nos ativos que não são ESG. Já numa estratégia de integração ESG, a participação de cada setor ou de cada empresa é influenciada por esse índice de sustentabilidade e as empresas ou setores com maior nota, ou seja, com melhores práticas ESG, recebem um maior peso no portfólio. Então aqui você até investe em ativos que não são ESG, mas investe pouco. O grosso do seu capital mesmo fica nas empresas ESG. Eu sei que essa parece uma diferença simplista e pouco útil, mas na realidade é o ponto de partida para qualquer análise séria sobre a ESG, porque vai interferir em dois fatores que são definitivos na decisão do investidor em aplicar ou não em investimentos sustentáveis: as mudanças na expectativa de retorno da sua carteira e a satisfação pessoal de estar fazendo um bem para o mundo, né? Refletindo os seus valores nos seus investimentos. Eu diria que a maior parte das pessoas investe em ESG pelo primeiro motivo, tá? Pelo retorno esperado no longo prazo. Elas acreditam que vão ganhar mais dinheiro fazendo isso. São poucos os que fazem por valores pessoais de sustentabilidade mesmo. No fim do dia, o que a maioria dos investidores quer é saber se adotando essas estratégias ESG, elas vão ter um aumento ou uma diminuição nas suas expectativas de retorno. Eu vou comentar sobre isso agora, mas depois eu vou voltar no ponto dos valores pessoais, que pode ser sim a motivação para algumas pessoas fazerem investimentos ESG. Nesse primeiro ponto, vamos focar nele aqui agora. O que as pesquisas acadêmicas mais recentes mostram é o contrário do esperado pelos investidores. As empresas com notas baixas nos índices de ESG, elas apresentam um maior retorno esperado, enquanto as empresas com notas altas ficam com menor retorno esperado, no longo prazo, obviamente falando. E essa é uma informação que costuma surpreender as pessoas, porque todo mundo espera que as empresas com as melhores práticas ESG tenham uma rentabilidade maior. Mas não é bem isso que acontece na prática, pelo menos não o que está acontecendo nos últimos anos. Nos últimos anos, os dois índices aqui, o de empresas normais e o de empresas ESG, performaram praticamente a mesma coisa, e na teoria as empresas que não são ESG possuem um retorno esperado maior no longo prazo. Uma forma legal de explicar esse fator é considerar o maior risco associado ao investir em empresas que têm notas baixas nesses índices de sustentabilidade. Como as empresas mais fracas em práticas ESG, elas normalmente são empresas mais arriscadas, esse risco ele tende a se transformar em maior retorno para os investidores. Então faria sentido aqui elas darem mais retorno de fato. Mas o mais provável mesmo é que essa diferença ela aconteça porque os investidores preferem aceitar uma menor expectativa de retorno nessas empresas ESG, simplesmente para não ter que investir em certos tipos de empresas que eles não gostam. Ou seja, aqui, o que realmente importa são os gostos e as preferências do investidor. Essa pode parecer uma explicação confusa num primeiro momento, mas é bem simples de entender. Vou te dar um exemplo aqui. Um setor que é bastante lucrativo, que tem boas empresas, mas que é muito polêmico.
setor de cigarros. Muitos investidores podem preferir não investir em empresas de cigarros e abrir mão desse retorno esperado por não concordar com as práticas dessas empresas, por não gostar dos produtos e dos valores que elas vendem e pregam. Isso acontece. Um outro fator que pode contribuir também para esse menor retorno da estratégia ESG é o custo do investimento. Os fundos e ETFs que seguem as premissas do investimento sustentável costumam cobrar maiores taxas de administração, por exemplo, porque a seleção dos ativos para compor um portfólio é mais trabalhosa. Um ETF que investe em fatores quantitativos, ele tem mais facilidade em selecionar e administrar os ativos, porque os critérios eles são mais específicos, são mais claros. Esse é o caso dos ETFs de S&P 500, por exemplo. É muito mais fácil você programar um robozinho para monitorar os valores de mercado das empresas e comprar sempre as 500 maiores do que você criar um índice de avaliação subjetivo das práticas ESG que são internas das empresas. Para um ETF conseguir replicar uma estratégia ESG é uma atividade bem mais complicada. Isso exige dos gestores desses fundos um estudo detalhado das práticas internas de cada uma das empresas. E a prova disso é que existem padrões contábeis estabelecidos internacionalmente no mundo inteiro que garantem uma segurança muito grande para os números que as empresas divulgam, mas não existem padrões iguais e amplamente difundidos de práticas ESG. Isso dificulta muito o trabalho de quem precisa criar os índices e ranquear essas empresas, e logicamente vai aumentar o custo de seguir essa estratégia. E como você sabe, quando o custo aumenta, o retorno diminui. Você comprar um ETF com uma taxa de administração de 0,5% ao ano é muito melhor do que você comprar um que tem uma taxa de 1% ao ano. Enfim, de uma forma resumida aqui, o retorno esperado no longo prazo, ele é menor sim adotando essas estratégias de investimento sustentáveis. Mas é claro que nem tudo é retorno. Como eu falei, existe uma parcela pequena dos investidores que gosta desse tipo de investimento porque pensa que está refletindo os seus valores pessoais dele. Pensa que está ajudando o mundo de alguma forma ou pelo menos não está prejudicando o mundo, não está financiando empresas negativas. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Na minha opinião, não tem problema nenhum você escolher um investimento com um retorno esperado menor. Você pode fazer isso por vários motivos, inclusive, porque tem um risco menor também e você não gosta de correr risco, ou nesse caso do ESG, porque você adota esses valores para a sua vida e quer investir naquilo que você acredita e naquilo que você prega ser melhor para o mundo. O problema, na minha visão, é só quando você aceita esse retorno menor, pensando nos seus valores pessoais, mas não consegue refletir de fato esses valores ao seguir a estratégia de investimento sustentável. Eu não vou ficar dando nomes aos bois por aqui, mas só por uma questão didática, eu vou comentar um pouco sobre o ECO11, que é um ETF brasileiro que busca seguir o índice Carbono Eficiente. É um ETF com essas propostas de ESG. Em um primeiro momento, o que a gente pensa? Que é um ETF legal, né? Que consegue aí refletir as preferências do investidor, que acha importante levar em consideração os impactos no meio ambiente com essa questão do carbono na hora de investir. Só que quando a gente analisa a composição do ETF, a gente percebe que apesar dessa preocupação com a emissão de carbono, ele investe em várias outras empresas de setores ou atividades diferentes que desagradariam muitos investidores, talvez até mesmo esses que estão comprando pela questão do carbono, como é o caso aí do setor de petróleo, do setor de mineração, do setor de pecuária e etc. Não vou ficar dando nome aos bois aqui, como eu falei. E esse não é um problema específico do ECO11, tá? Para ser justo aqui, é muito difícil você encontrar um ETF que vai representar bem todos os seus valores. Afinal, valores são pessoais e nenhum gestor vai conseguir criar uma cesta de ativos para agradar e representar todas as pessoas ao mesmo tempo. Isso é praticamente impossível. Nem Jesus agradou todo mundo, né? O que a galera costuma falar. Ninguém nesta terra consegue agradar todo mundo. Não vai existir nunca um ETF que atende todos os seus ou todos os meus valores pessoais. Então a maioria dos ativos ESG que nós temos por aí são ESG numa ponta, mas em outras não. E isso porque eu nem entrei no mérito do que eu te expliquei lá no começo do vídeo, tá? Aquela diferença entre as estratégias de exclusão e integração ESG. Se você estiver olhando para um ETF de integração ESG, eles vão ser ainda menos eficientes na hora de representar seus valores pessoais. Por quê? Porque eles vão continuar investindo em empresas que não possuem boas práticas de sustentabilidade. Eles vão fazer isso com a parcela menor do portfólio, justo, mas vão continuar fazendo. Se for um ETF de exclusão ESG, aí beleza. Aí até existe uma probabilidade maior de te representar, porque ele de fato não vai investir em empresas que não passam nos critérios ESG definidos. Mas a gente precisa lembrar também que essa diferença entre exclusão e inclusão ESG, ela tem consequências não só para essa questão dos valores pessoais, mas também para a diversificação da carteira. Os índices que seguem a exclusão, eles normalmente vão ser menos diversificados, o que pode aqui aumentar o risco do investimento. Então tem que se atentar para isso também. De uma forma geral aqui, pra gente fechar, eu acho que esse ainda é um tema que tem muito para ser desenvolvido. Nós não temos ainda muitas informações e a incerteza sobre o futuro dessas estratégias ESG ainda é muito grande. O meu conselho para você, que é o mesmo que eu tô adotando para os meus investimentos, é ter calma. Você não precisa apressar uma decisão de investimento como essa, não tem necessidade. Você não precisa investir
investir imediatamente em ESG como se fosse o fim do mundo só porque todo mundo tá falando que é bom e que vai ser o futuro. Eu, por exemplo, até agora não tenho nenhum ETF, nenhum fundo, nenhuma ação que eu analisei única e exclusivamente por ser ESG dentro da minha carteira. Eu ainda não vi necessidade de tomar essa decisão. Eu prefiro esperar e observar com calma, com cautela, como que isso vai se desenvolver nos próximos anos. Não precisa aqui ser desesperado ou ter pressa para investir. Esse eu acho que é o conselho central aqui do nosso vídeo, né? Independente da discussão. Mas se por algum acaso você já tiver tomado a decisão ou já estiver investindo em estratégias ESG, eu tenho 3 dicas simples aqui para te passar. A primeira delas é para você investir apenas em ETFs americanos, porque lá você vai ter uma maior variedade de estratégias ESG para escolher e as estratégias elas vão ser mais funcionais, elas vão representar melhor esses valores ESG do que as brasileiras. A segunda dica é evitar a todo custo os ETFs com taxas de administração muito altas, porque esse custo ele provavelmente vai ser muito impactante na sua rentabilidade e aí o investimento ESG não vai valer a pena, mesmo que ele acabe rendendo um pouco mais, pela taxa de administração ser muito mais alta, não vai valer a pena. E a terceira e última dica aqui é que se você for fazer esses investimentos, porque de fato você prega esses valores ESG, dê uma olhadinha com calma nas empresas que o ETF investe, para você não ter nenhum tipo de surpresa desagradável. Você está investindo em um ETF ESG, por exemplo, e não saber que lá tem várias empresas que se envolveram em desastres naturais recentemente, ou então que poluem pra em segmentos que não foram considerados na avaliação desse índice de sustentabilidade, etc. Esse tipo de coisa, beleza? Dá uma olhadinha na lista de empresas que compõem o ETF para você não ter nenhum tipo de surpresa desagradável. Enfim, se você curtiu esse vídeo, quero te pedir aqui para deixar o like aí embaixo, você fortalece muito o meu trabalho aqui no YouTube, e também para se inscrever, que aí você passa a ser notificado sempre que eu publicar um conteúdo novo. Aqui na descrição eu vou deixar todos os meus links, incluindo o do Diário do Milhão, que é a minha escola de investimentos de longo prazo. Lá dentro a gente tem um curso de ETFs. Se você não sabe como investir em ETFs ou quer aprender estratégias mais legais para investir em ETFs, estratégias mais sofisticadas, o link que tá aqui na minha descrição vai te possibilitar ter 7 dias grátis dentro do Diário do Milhão. Dá para você assistir o curso de ETFs inteiro se você quiser, só nesse período de teste grátis, beleza? Clica aí, faz uma conta e vem se tornar um aluno do Diário do Milhão. Aqui na tela em algum lugar eu vou estar colocando alguns outros vídeos para você assistir na sequência, se você quiser continuar estudando sobre investimentos de longo prazo, e eu te agradeço por ter me acompanhado até aqui. Eu sou o João Marinho, esse daqui é o Diário do Milhão e eu vejo você num próximo vídeo.